bem-vindo ou bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu me chamo Guilherme. E eu me chamo Luiz Felipe. E hoje nós estamos com a ilustre presença de Paloma, que é a nossa convidada de hoje. Boa tarde. Hoje a gente estará falando sobre o cyberbullying, que é um assunto bem sério que ocorre em todas as escolas do Brasil. Algo que infelizmente é ignorado por maioria dos adultos. O bullying é na verdade, um ato de violência causado que é direcionado para uma pessoa específica. Pode ser violência psicológica ou até mesmo física. Então, agora nós iremos introduzir algumas perguntas para a senhora para ver como você acha, o que você acha sobre o bullying. E pela primeira pergunta, o que você acha, como você acha que a gente pode lidar com o bullying? Primeiro momento, não fazendo com o outro o que estão fazendo conosco, agressão devolvida para agressão. Né? O que nos falta às vezes é a calma de, naquele momento do bullying, a nossa reação não ser a agressiva também. Isso falta o que a gente chama de domínio próprio, né? Da gente conseguir dominar o nosso eu para que a gente não revide também com uma agressão, ou verbal, ou física, né? Mental, psicológica, porque muitas vezes a agressão psicológica ela é muito mais doída do que a física. Não estou dizendo que a física seja uma coisa correta, porém, às vezes você leva um tapa e aí aquele momento passa, você fica chateado e aborrecido. Enquanto que o psicológico, às vezes a pessoa carrega anos aquele trauma. Todos os dois estão errados. O bullying é uma agressão, é uma coisa negativa, é uma decadência da sociedade nesse sentido de como lidar com o outro, né? E a gente precisa ter muito cuidado. Então, o primeiro momento é sempre aquele que a gente precisa ter autocontrole de não revidar. Não revidar e falar com autoridades. Sim. Ter autoridade sem ser autoritário. São diferenças. Ter autoridade é você ter respeito para ser respeitado. Então a gente precisa ter autoridade, mas não ser autoritário. Autoritário, porque o autoritário não dá ao outro o momento, como eu vou dizer, a oportunidade de também se defender. O autoritário não deixa o outro fazer nada. A autoridade já é diferente, vem junto com respeito. Sim. E o que você acha, Paloma, do bullying praticado em ambiente escolar com crianças pequenas e ignorado pelos responsáveis? Aí você chegou num momento meio crítico da nossa sociedade. E em muitos aspectos nós evoluímos e evoluímos bastante. No sentido até mais feminino do que masculino, já que nossas mães, nós mesmos, saímos de casa para trabalhar, para estudar. Só que com isso nós abrimos uma lacuna em nossa família. Porque antes quem nos educava eram as nossas mães, que estavam sempre em casa conosco, orientando e traduzindo para nós aquilo que de ruim acontecia e nos ensinando como responder a isso. Com as mães saindo para trabalhar, e não quero que se veja isso como uma coisa negativa, porém abriu-se uma lacuna em casa. Aí nós fomos terceirizados, né? As mães foram terceirizadas. Ou é a avó que fica, ou é a creche que fica, ou é a escola que fica. E na escola nós somos pessoas criadas por pessoas diferentes, em ambientes diferentes, com realidades diferentes. Então, às vezes, a gente fala assim, mas o pai não está nem ligando. É porque naquele momento a saúde física da criança é importante, a alimentação da criança é importante, a vestimenta da criança é importante, manter uma casa é difícil. Vocês ainda não sabem porque não pagam boletos, mas quando eles chegarem é um momento difícil para nós. Parece engraçado, né? Mas não, é muita responsabilidade. Então, assim, muitas vezes os pais realmente deixam para lá, porque acham assim, isso vai passar, isso não foi nada. Esse tanto faz deve ser evitado. Tanto faz, porque você se sente assim, meio que abandonado, né? A mãe não tá, mas a mãe às vezes está com tanta tarefa, quando ela chega próxima à criança, ela já está tão exausta que não sabe o que fazer, não consegue, não tem forças para lutar mais por isso. Não, também não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Nós não estamos aqui analisando nem julgando. Cada um tem uma realidade dentro da sociedade, dentro do seu ponto de vista, né? Mas nós precisamos melhorar, tanto enquanto educadores, enquanto pais, enquanto avós, né? Eu agora tenho um netinho e eu já me preocupo, apesar dele ser um bebê, mas eu já me preocupo como será na ocasião que ele estiver na escola, e daqui a 10 anos como é que vai ser isso, como é que ele vai reagir. É uma preocupação que eu tenho também.
E agora nós vamos introduzir sobre o cyberbullying. Meu amigo aqui, Luiz Felipe, vai estar fazendo umas perguntas para você. Que o cyberbullying é o bullying praticado por mídias sociais, que também é muito agravante, pois, como você falou, psicológico também às vezes é mais doído do que o físico. E eu vou deixar com ele agora para ele fazer as perguntas. Enfim, a gente vai começar com a nossa primeira pergunta aqui, que a senhora já sofreu cyberbullying na vida? Cyberbullying não, mesmo porque na ocasião em que eu estava formando meu caráter, minha personalidade, nós não tínhamos a tecnologia que vocês têm hoje. Tá? Eu ainda sou da época do bilhetinho, da cartinha, né? Era uma época boa, mas era tudo muito demorava-se muito. Eu não sofri, mas conheço pessoas que sofreram. Por exemplo, a internet parece uma terra sem lei, mas não é. Nós já temos leis que regulamentam o que você vai colocar. Vocês conhecem, acredito que todos conheçam a atriz Carolina Dickmann. Nós temos uma lei com o nome dela. Depois que postaram umas fotos íntimas, que não foi ideia dela postar. Então, às vezes acontece essa coisa com alguém famoso, porque o famoso ele tem mais poder na mídia, então ele movimenta mais as opiniões, né? Ele atrai mais a atenção. O cyberbullying ele toma mais amplo, né? O problema dele é que ele alcança milhares de pessoas ao mesmo tempo. E infelizmente, até a última pesquisa que fiz, o número de suicídios entre jovens aumentou em 35%. Né? E nós temos que nos preocupar com isso. Às vezes uma frase fica remoendo na cabeça da pessoa, tanto jovem quanto adulto, criança, e aquilo a pessoa fica ruminando aquilo até que toma uma proporção muito grande, e aí vem a depressão, vem a tristeza, vem a vontade de não viver, e a gente precisa se preocupar com o outro. É aquela palavrinha que a gente fala, empatia, né? É você se colocar no lugar do outro. Isso está faltando um pouco na geração atual. Para finalizar aqui, o que a senhora acha sobre o cyberbullying? Acho que tudo tem que ter limite. O uso da internet ele precisa ser orientado e limitado. Aí fala-se da censura. Vocês não viveram isso, né? Mas em 85 nós saímos de um regime e fomos para um regime democrático e nos deram liberdade de expressão, mas não nos ensinaram a ser livres. Nós não aprendemos a ter liberdade. Então, muitas vezes parece libertinagem, porque na desculpa da liberdade de expressão, as pessoas vão passando por cima das outras. Então a gente precisa, porque é uma linha muito tênue entre a liberdade e a libertinagem. Liberdade não é falar tudo o que você quer, porque você precisa ter responsabilidade com a consequência daquilo que você vai falar, ou que você vai fazer. Então a gente precisa ter esse cuidado. Entendo. Agora, finalizando aqui, infelizmente o bullying se faz presente na vida de muitos, o que é uma pena, né? Que realmente nem todos podem dar essa importância para isso, dizendo que é frescura ou até mesmo só para chamar a atenção. Você não concorda com isso, né? Perdão. Que tudo que falam sobre ser frescura ou ser só para chamar a atenção seja algo realmente ridículo. Eu sempre aprendi e vivi isso na minha infância, na minha adolescência, que quando um começa a chorar, a brincadeira acabou. Nós podemos ter um grupo e não brinquem, não. Quando eu era jovem, ainda sou jovem, mas fisicamente jovem, assim, todos os nossos coleguinhas tinham um apelido, né? Eu era Branca Azeda, leite, macarrão sem tempero, coalhada e outros mais. Mas o meu colega magrelo era o pau de vira-tripa. Então, assim, nós tínhamos isso. Só que a nossa geração, a gente zoava sem saber que aquilo era zoação. Brincava. Não vou dizer que alguns não sofriam, tá? É porque não se falava desse sofrimento. Então, assim, não é frescura. Se o teu colega chorou, acabou a brincadeira. Se aquilo trouxe consequência negativa para a vida do teu colega, acabou a brincadeira. Só é brincadeira quando todo mundo está rindo, quando todo mundo está se divertindo. E você precisa entender que nem sempre a tua colega gordinha, eu que sempre fui, gosta de ser chamada de gordinha. Da mesma forma que a magrela às vezes está tomando remédio para ficar gordinha e não consegue. Se aquilo está afetando a mente do outro,
do próximo, quem é o teu próximo, né? Quem é o teu próximo? Ama teu próximo como a ti mesmo. Quem é esse próximo? Ele não pode ser escolhido, são todos que estão à sua volta. Então, a partir do momento que alguém chorou, a brincadeira precisa acabar. Então, e esse, Paloma, foi o primeiro episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença. Gostei Fico muito feliz, da sua participação. fico feliz com o convite. Estou muito feliz com o trabalho de vocês. E por aqui nós encerramos.